E com esta videoaula, vamos iniciar as aulas onde vamos falar sobre todo o conteúdo do ensino médio relacionado à genética. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Bem, nas videoaulas anteriores, nós aprendemos tudo o que pode ser cobrado de vocês no Enem sobre as relações ecológicas. E hoje vamos iniciar as aulas sobre genética, falando sobre os conceitos gerais, ok? Então, bora para nossa aula! E é o seguinte: as unidades responsáveis pelas características hereditárias, os genes, são segmentos de DNA, que normalmente se localizam em estruturas celulares denominadas cromossomo. Cada cromossomo é constituído por uma única molécula de DNA. E em cada molécula de DNA existem diversos genes. O local que o gene ocupa no cromossomo é denominado loco ou locus gênicos. De um modo geral, nas células diploide, ou seja, 2N, para cada característica hereditária existe um par de genes, enquanto nas células haploides ou células N existe apenas um gene para cada característica. Vejamos neste exemplo esquematizado a seguir. Nós temos aqui dois gametas, cada um carregando material genético N, ou um N. E quando eles se unem, nós temos a formação de um zigoto que é 2N. Ou seja, os Ns dos gametas se uniram para formar uma única característica. E prestem atenção que nos gametas nós temos um gene com a letra P, que está em maiúsculo no gameta masculino e em minúsculo no gameta feminino. Este gene determina uma característica, que é o número de dedos em cada mão. Se uma pessoa apresentar em seu gene o gene P maiúsculo ou dominante, ele apresentará o fenótipo mais de 5 dedos em cada mão, que é chamado de polidactilia, ok? Então, neste caso representado na imagem, teremos uma pessoa com esta condição, já que o gene P, que é o P minúsculo ou recessivo, determina a pentadactilia, que é a pessoa com 5 dedos em cada mão. Observe que em cada gameta, para a característica número de dedos em cada mão, existe apenas um gene, enquanto no zigoto temos um par de genes, ok? Bem, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. Agora, nós vamos entender o conceito de genes alelos. Nas células diploides ou 2N, os cromossomos se distribuem aos pares. São os pares de cromossomos homólogos. Em cada par de cromossomos homólogos, um dos cromossomos é de origem paterna e o outro de origem materna. Em um par de cromossomos homólogos, os genes que se localizam nos mesmos loques, que é o plural de locus, são ditos genes alelos ou alelomorfos. Vai anotando isso aí, hein, turma? Em um par de genes alelos, um dos genes é de origem paterna e o outro de origem materna. Os genes alelos se relacionam com uma mesma característica e podem ser iguais ou diferentes. Quando o indivíduo apresenta em suas células genes alelos iguais para uma determinada característica, esse indivíduo é dito homozigoto ou puro para a referida característica. Quando os alelos são diferentes, um indivíduo é dito heterozigoto ou híbrido. Nesta imagem,
temos exemplos de pares de alelos homozigotos e heterozigotos. E temos também exemplos de cromossomos heterólogos. Então, presta atenção. Os cromossomos 1 e 1' são homólogos. Os genes que neles ocupam os mesmos loci são genes alelos. Os genes alelos se relacionam com uma mesma característica. Assim, A recessivo é alelo de A dominante, B recessivo é alelo de B dominante e assim por diante. Beleza? Agora, nesse exemplo, o indivíduo é homozigoto para as características determinadas pelos pares C e E heterozigoto para aqueles determinados pelos pares A, B e D. Os cromossomos 2 e 3 são heterólogos, ou seja, eles não são homólogos. Os genes que neles se encontram não são alelos. Pessoal, e antes de continuar, eu gostaria de saber se você já assinou a lista de presença da aula de hoje. Caso você ainda não tenha deixado registrado sua presença nesta videoaula, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir, beleza? Então vamos lá. Entre os genes alelos, quando em heterozigose, pode-se ter o fenômeno da dominância completa, da dominância incompleta e também da codominância, que inclusive nós falamos em aulas anteriores, que eu vou deixando aqui no decorrer do vídeo, alguns links, depois vocês dão uma olhadinha nessas aulas também, beleza? Presta atenção, na dominância completa ou absoluta, temos um fenômeno em que um gene inibe o seu alelo, impedindo-o de manifestar a sua ação. O gene que inibe é dito dominante e o que é inibido, recessivo. Em outras palavras, pode-se dizer que um gene é dominante quando o mesmo manifesta a sua ação em dose dupla, ou seja, em homozigose, ou em dose simples, heterozigose. Enquanto o gene recessivo só se manifesta na ausência do gene dominante, ou se estiver em dose dupla, que é homozigose. Observem o exemplo a seguir. Temos, então, um exemplo de dominância completa, onde a característica será a pigmentação da pele na espécie humana, onde o gene A, que é dominante, vai determinar a pigmentação da pele, e o gene A recessivo vai determinar a apigmentação da pele, que nós chamamos de albinismo. Para a característica em questão, o indivíduo poderá ter uma entre as seguintes combinações dos genes alelos. Ele pode ter homozigoto dominante, onde o indivíduo será pigmentado. Ele pode ser heterozigoto, onde o indivíduo também será pigmentado. E ele pode ser homozigoto recessivo, onde o indivíduo será apigmentado ou albino. Nesse exemplo, observe-se que o gene A maiúsculo é o gene dominante e o gene A minúsculo é o gene recessivo. Quando existe o fenômeno de dominância absoluta entre os alelos, a letra minúscula representa o gene recessivo e A maiúscula o dominante. A letra do alfabeto que geralmente se escolhe para representar esses genes é a letra inicial do nome da manifestação recessiva. Nesse exemplo anterior, usou-se a letra A, por ser inicial da manifestação recessiva apigmentado ou albino. Na dominância incompleta ou intermediária, não existe dominância absoluta entre os alelos. Assim, o indivíduo heterozigoto apresenta uma manifestação intermediária entre a dos dois homozigotos. Observem este outro exemplo. Temos aqui um exemplo de dominância incompleta, onde a característica cor das flores na planta boca de leão, né, que realmente parece uma boquinha de leão, olha só como
como essa flor é linda, né? Está representada. O gene FV maiúsculo, ou os dois dominantes, determina a formação de flores vermelhas. E o gene FB, que são também os dois dominantes, determina a formação de flores brancas. Para a característica em questão, a planta poderá ter uma das seguintes combinações de genes: duplo heterozigoto dominantes, os dois, que são flores vermelhas. Nós vamos ter também um genótipo com um dominante FV e outro dominante FB, que são flores rosas. E podemos ter duplo homozigoto dominante FB, que são flores brancas. Observe que a cor das flores da planta heterozigota é intermediária entre a cor das flores das plantas homozigotas, tanto FV-FV quanto FB-FB. Tranquilo até aqui, pessoal? Bem, agora vamos falar de codominância. Na codominância, o indivíduo heterozigoto, os dois alelos manifestam suas ações. Observem este exemplo a seguir, que é muito clássico e pode ser cobrado de vocês em prova, então fica atento. Neste exemplo de codominância, teremos observado a característica cor da pelagem no gado da raça Shorton. Então, o gene V dominante determina a formação dos pelos vermelhos. E o gene B dominante determina a formação de pelos brancos. O animal, para a característica em questão, poderá ter as seguintes combinações: duplo homozigoto dominante, Vzão, que são pelos vermelhos. Nós podemos ter o V dominante e o B dominante, que são pelos vermelhos e pelos brancos, e podemos ter duplo homozigoto dominante, que são pelos brancos. Observem que no heterozigoto há a manifestação dos dois alelos. Neste caso, disse que os alelos são codominantes. Tranquilo? Bem, pessoal, então vamos ficando por aqui. E se você ainda não se matriculou aqui no canal, é muito simples. É só descer aí e clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, hein? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!